Olá, pessoal, amigos, bem-vindos ao nosso Elos de Luz, na sua dimensão online. Eu sou o Fabiano e nós vamos hoje dar mais um passo, mais um capítulo aí para a gente poder estudar juntos e avançar. É ou não é? Vamos de imediato para a nossa oração, aqui com o auxílio do nosso fiel companheiro. Agradecemos, então, imensamente, Mestre Jesus, ao nosso Pai Criador, por essa tarde, por essa manhã, essa noite, de acordo com o horário que você esteja assistindo a este vídeo. E queremos agradecer sobremaneira por podermos dedicar uma parte do nosso dia para falarmos do Cristo, do seu Evangelho, da aplicação prática das leis maiores, das verdades de Jesus, das verdades do universo na nossa vida. Agradecemos aos mentores que nos acompanham, aos guardiões da Casa Elos de Luz, que fazem as pontes de ligação da casa com cada uma das nossas casas, que agora são visitadas por amigos espirituais. Então, estamos num lugar santo, sagrado, que é a extensão da Casa Elos na nossa própria casa, onde você estiver assistindo a este vídeo. Então, vamos, em nome de Deus e de Jesus, abrir este trabalho. Maravilha? Então, essa aqui é a nossa dimensão online da Casa Elos de Luz, você sabe. Temos lá a sede na Rua Camaquã e nas sextas-feiras a gente tem sempre, então, aquela exposição doutrinária que vai trazer um tema dedicado para aquela semana, dedicado para aquele dia. Hoje nós vamos avançar para mais um desses temas. Se você ainda não curtiu a nossa página no Facebook, curta lá também, tem que curtir, dar um like lá no Instagram, Elos, Centro Espírita Elos de Luz, e também aqui, né, inscrever-se no canal, inscreva-se no nosso canal do YouTube, então YouTube, Facebook e Instagram, siga o Centro Espírita Elos de Luz para você saber mais detalhes e receber os materiais sempre em primeira mão, tá certo? Ative o sininho, marque o like, todas aquelas coisas que vocês já sabem. Muito bem, então eu sou o Fabiano, como falava antes. O nosso tema de hoje é um tema chamado Os Temas Aplicados da Doutrina, né? E para nós, hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a família diante da doença, o cuidado, o amor e a responsabilidade espiritual, né? Então, vamos lá. A gente fala em saúde, fala em doença, né? O que é a doença, né? Segundo o conceito que a gente pesquisou, ela é uma condição que afeta negativamente o organismo, alterando o funcionamento das células, tecidos ou órgãos. Então, é quando o sistema, que faz parte do nosso ser, e a gente sabe, aqui estamos numa live espírita, né? Espiritualista e espírita, são espiritualistas que seguem a codificação do Kardec. A gente sabe que o ser não é só o corpo físico, sabemos disso, é ou não é? Somos um ser físico e astral, somos, na verdade, seres espirituais, fagulhas divinas, luzes, brilhos, de uma forma intensa, que pode ser considerado amor e luz, a nossa constituição. E que vivemos aqui, por exemplo, neste momento, uma encarnação, vivemos uma vida, uma experiência na matéria. Então, esse ser que é luz, que é o espiritual, ele encarna, ele recebe essa máquina perfeita, que é o corpo físico, né? Preparado, com características que são extremamente pensados, planejados para melhor atender a cada um desses seres que vem para cá, né? Cada um de nós. E aí nós vestimos esta vestimenta, né? Esta casquinha, como alguns falam, essa casquinha material, para termos a experiência da Terra. Para quê? Para podermos vivenciar na matéria experiências, podermos nos colocar diante de situações e ali, a partir dessas vivências, podermos avançar. É um local, é um ambiente, quando estamos encarnados, onde o espírito tende a
a construir muito, a crescer muito. A nossa evolução precisa passar pelas encarnações para isso, para que ele possa crescer, colocar na experiência prática do dia a dia da matéria tudo aquilo que ele se propôs, cada um dos espíritos, diante das características que já, né, adquiriu, diante das virtudes que traz consigo e também diante daqueles pontos que ele quer melhorar ou desenvolver. A gente não vai falar os seus defeitos, as suas... parece que Deus criou algo com defeito. Não tem defeito, né? Ele criou nós simples e ignorantes, e com o tempo e com a passar das encarnações a gente vai adquirindo tanto experiências, características, virtudes em aquilo que a gente melhora, e o que ainda não são as nossas ignorâncias, são aquilo que a gente ainda não sabe fazer. Jesus dizia, os homens não o condenem, eles não são tão maldosos como ignorantes. Então, normalmente, aquilo que a gente chama de maldade ainda é uma ignorância, é uma coisa que o espírito, de determinada forma, ou por as suas escolhas, ou pelos caminhos que escolheu fazer, não aprendeu ainda uma forma melhor que aquela. Ah, mas existe, ele sabe? Pois é, ele sabe, mas ele ainda não introjetou a melhor forma de fazer isso aí. Por isso que, muitas vezes, a gente diz assim que ele está no mal, está na coisa ruim, ou seja, não está no melhor, está num caminho que ainda não é o melhor que ele poderia fazer, né? Então, todos nós temos as nossas virtudes quando viemos para essa encarnação e também temos pontos a desenvolver ou ainda pontos que ainda ignoramos, né? Habilidades que ainda ignoramos ou temos que desenvolver mais. Eu chamaria de uma forma mais geral assim, né? Então, quando nós viemos para cá, a gente sabe que esse ser, tudo aquilo que afeta, tudo aquilo que desequilibra esse sistema onde a gente habita aqui enquanto encarnados, né? Nosso espírito que se encaixou aqui nesse corpo físico, tudo que desequilibrar esse corpo físico, essa máquina, a gente pode chamar assim o desequilíbrio, né? Ou aquilo que alguns chamam de doença, quando isso pode se tornar uma coisa mais significativa ou até crônica, se chama desse nome. Mas a gente... e aí, muitos falam que é o contrário da saúde, né? O contrário da saúde é a doença. O que é a saúde? É o estado de sermos sãos, daquilo que é são, que está funcionando bem, né? Então, é uma coisa robusta, vigorosa, uma coisa... um estado do organismo de equilíbrio total, né? Então, a gente fala, buscar o equilíbrio total do organismo, aquilo que a gente chama de saúde perfeita, né? O equilíbrio total do organismo, né? É um bem-estar físico, mental, social, e não apenas uma ausência de doenças, né? Então, aí a gente tem, assim, um pouco de conceito, né? Então, o que normalmente a gente pensa mais? O que a gente investe mais no nosso tempo, por exemplo? Uma autora que pergunta assim, o que mais a gente investe no nosso tempo? Em criarmos pensamentos e sentimentos positivos a respeito da saúde, do bem-estar. Então, a gente repete isso durante o dia, a gente exalta a saúde, exalta o bem-estar, procura buscar o sentimento de bem-estar ou, né, daquilo que que está bem na nossa vida. A gente até tem algum desequilíbrio em alguma área, mas outras áreas estão funcionando bem. Enfim, o que a gente mais investe? Nesses sentimentos positivos relativos à saúde ou em sentimentos e pensamentos negativos em relação à doença? São duas coisas. Parece a mesma coisa, né? Mas não é. Né? Eu não estou pensando e investindo negativamente na doença. Eu estou me precavendo. Muitas vezes a gente fala, né? E não é, né, gente? Não é. Para o sistema, para o nosso ser, que vai absorvendo tudo aquilo que a gente realmente acredita, tudo aquilo que a gente investe como verdadeiro, né? A gente sabe, tudo aquilo que a gente investe e coloca força, e coloca a nossa repetição, a nossa afirmação, muitas vezes não é nem uma palavra, é uma afirmação, né? Então, chegou uma chuva, o vento está chegando, o frio está chegando, e com ele está chegando o meu resfriado. Aí é complicado, né, meu? Está chegando o inverno e junto lá vem a minha gripe. Poxa. E assim se dá conta que nós não somos um alto-falante que fala por aí, nós somos seres, filhos do Criador que habita aí, ó, dentro de você, dentro de nós. O Criador está aí dentro. Um pedacinho dele ele colocou em nós quando nos criou, que é a chama, a agulha divina, né? Aquele Cristo interno, aquela luz interior que cada um carrega, a gente chamou até a criança interior lá na outra conversa que nós tivemos aqui. A gente carrega esse Deus criador. Então, o que nós temos como deuses criadores?
poder de deuses que criam. Claro, deuses em construção, deuses que estão caminhando para a evolução, mas já são como filhotes de um Deus, né, como filhos dele e como criaturas dele, somos já a sua imagem e semelhança, criadores, temos essa capacidade de co-criador, co-criar, criar junto com Deus, ou seja, de acordo com aquilo que a gente afirma, de acordo com aquilo que a gente não só fala, mas acredita, né, a gente consegue, com isso, com uma força incrível do nosso ser, manifestar em nosso entorno. Isso não serve só para a saúde, para a doença, para equilíbrio ou desequilíbrio, serve para todas as coisas, né? Também nas áreas sociais, financeiras, afetivas, tudo isso tem a ver muito mais, não com aquilo que eu peço. Tem uma frase da filosofia oriental que diz assim, uma frase que diz exatamente isso. Não se trata aquilo que você recebe, aquilo que se manifesta nas nossas vidas, não se trata tanto daquilo que a gente pede, não se trata exatamente do que você pede, mas do que você acredita. Não acredita no sentido, eu acredito que um dia, não é isso aí. Acredita no sentido que você já experimentou, que você experiencia diariamente, introjetou dentro de você aquilo ali. Como aquilo que nós falávamos de uma pessoa que às vezes quer... nem chegou ainda o frio, já está... Por exemplo, nós aqui no estado temos o frio rigoroso, né? Temos as estações bem delineadas. Em outros estados não é tanto assim. Então, são bem marcadas aqui. Então, vai chegando o frio, alguém vai dizendo, olha, lá, vamos preparar, porque lá vem o frio, tudo bem. Agora, como a gente ouve às vezes, vem o frio e já está chegando a minha gripe junto. Mas aí não, minha gente. Aí você está já criando, está já dando todas as condições de invasão, né, desses vírus, desses micro-organismos, para poder entrarem, para poder ficarem à vontade no seu templo divino, que é o corpo, que é regido pela alma, pelo corpo, pelo espírito. Então, você já está praticamente fazendo um convite bonito, assim, feito no Canva, né, feito na internet, assim, uma coisa bonita, com a IA, inclusive, fulano, vírus, tal, venha, fique à vontade, aqui em casa, bem-vindo. Não, claro que não, minha gente. Então, a gente vai ter as precauções, sim, mas nunca afirmar através da nossa própria força que nós temos, de criadores que somos, e de afirmação, que é aquilo que se transforma em, muitas vezes, somatizações, né, manifestações físicas, materializando aquilo que a gente cria no nosso ser, na nossa capacidade incrível, que é a tela mental, né? Quando não falamos, que aí é mais do que mental, aí já é falado, já é uma onda sonora física, já é uma onda física, então se torna físico aquilo que a gente pensou. Então, o primeiro ponto em relação a esse conceito de saúde, pausa para a aguinha, né? O primeiro ponto é a gente poder entender um pouco esse conceito e ver onde é que a gente está investindo mais a nossa força. Nós estamos investindo no equilíbrio ou no desequilíbrio? A gente investe mais força em afirmar o que é bom para nós ou em afirmar ou em temer aquilo que não é bom, né? Quanto mais tememos aquilo que não é bom, por exemplo, a medicina avança em todas as áreas, faz coisas maravilhosas, inclusive outras alternativas medicinas, né? Alternativas terapias diferenciadas junto com a medicina oficial. Então, paralelamente, você tem aromaterapia, você tem fluidoterapia, você tem as ervas, os chás, né? A própria alimentação balanceada, tudo isso aí compondo, né, com a medicina tradicional. E, no entanto, surgem cada vez mais problemas e desequilíbrios. Por quê? Porque a nossa mente humana, a mente coletiva, continua muito focada onde? Na doença, no problema. E pouco focada na solução, né? ou no bem-estar, na alegria que é estar satisfeito, que é estar saudável, né? Onde a gente está colocando mais investimento? Essa é a primeira pergunta que precisa ser feita. Essa é a primeira pergunta que precisa ser feita. Vamos retomar aqui, então. Primeira pergunta é essa. E aí? Doenças são castigos de Deus? Né? Ou desequilíbrios que nos acometem são castigos de Deus? Não. Estava ouvindo um filme, saiu um filmezinho que é tipo um desenho, uma animação espírita. Vamos ver se eu me lembro o nome, mas enfim, depois eu vou colocar para vocês o nome. É uma animação que está rolando aí no YouTube, acredito, ou
nas redes, né, nos streamings, e ele falava, o rapaz perguntava e o mentor dizia, né, a doença, né, os desequilíbrios de todas as ordens, né, são castigos de Deus. Ele dizia, não, ao contrário, Deus não castiga nada, ele simplesmente existem as leis, né, as leis divinas que regem não só a matéria, como também o plano astral. Mas essas doenças, ou os desequilíbrios, ou aquilo que a gente possa chamar de alguma forma as dificuldades, são oportunidades que a vida oferece, oportunidades de reajustamento, de redirecionamento da nossa vida para a retomada do melhor caminho, diante do que? Da lei divina, as leis que, né, que Deus criou e que regem, né, não só a matéria, como também o plano astral, né? Então, o que a gente começa a entender nisso aí tudo? Né? Que, como seres espirituais que vivemos uma experiência material, a gente sabe que no correr dos séculos, né, dos milênios que a gente vem reencarnando, a gente vem procurando as melhorias, procurando sempre o quê? Evoluir, crescer como espírito. Né? E para isso estamos nessas experiências. É claro que nos colocamos nessas experiências e precisamos fazer aquilo que se chama o quê? As escolhas, o livre arbítrio, que é uma atribuição nossa, é uma característica de filhos de Deus, né? Ter o livre arbítrio. Livre-arbítrio completo, a liberdade 100%, não. O livre-arbítrio, claro, delimitado, especialmente quando se vive em sociedade, né? Em relação aos nossos direitos e deveres, em relação ao direito do próximo. Então, a gente tem um livre-arbítrio, uma livre escolha, de acordo com a capacidade que a gente hoje tem de ter a liberdade até onde vai, né, o direito do próximo. Então, exatamente por aí. Para que isso funcione com equilíbrio, existem as leis divinas que estão lá no Livro dos Espíritos, bem explicadas, né? As leis divinas que regem esse mundo, como os demais também. E ali explica exatamente isso, né? Como que as coisas funcionam, sem que precise estar um Deus ali julgando, castigando, não existe nada disso, né? Mas estudando os fenômenos e como é que a gente coloca isso na prática, e como é que as coisas respondem na vida, na realidade da vida, a gente começa a perceber que existem lógicas, e essas lógicas são essas leis que funcionam, é ou não é? Então, esse é o principal para a gente entender que nem tudo que eu escolho é o mais funcional. A gente escolhe coisas que vão para um lado bom e coisas que nos levam para um caminho ruim, um caminho diferente, às vezes até um caminho que vai nos atrasar muito naquela caminhada, né? Que vai ter que fazer uma volta diferente, maior. E esses caminhos que a gente às vezes pega de forma diferente ou não tão funcionais, para não dizer caminhos errados, porque para a vida, no fim, não existe errado, todos os caminhos são caminhos, eles vão levar, uns são mais funcionais, vão direto, são menos dolorosos e vão com mais celeridade, com mais força, mais direção, e outros vão acabar fazendo outros desvios, porque procurou fazer caminhos que não foram na melhor honestidade, ou na melhor sinceridade, ou no melhor que eu podia ter feito, então, às vezes tem desvios. Mas isso tudo são caminhos para a vida, não existe tanto assim essa coisa de certo e errado, a não ser o quê? Caminhos que funcionam bem, que nos levam para algo melhor, e caminhos que não funcionam, e que muitas vezes nos causam dores, né? Então, o que existe dentro dessas leis? Existe uma coisa que é a própria dor e o sofrimento. A dor nada mais é que um alerta de que algo não está bem, é ou não é? Você imagina que a dor acaba sendo para nós uma baliza, uma salvaguarda. Ela é para nós uma salvaguarda. Por quê? Porque imagina que você não estivesse dor, você, por exemplo, você tivesse com o dedo na tomada. Já pensou? Mas como tem a dor, você tira logo, né? Ainda bem. Você tira logo porque ela está mostrando, em fração de segundo nesse caso, que algo não está bem naquele lugar que você botou o seu dedo. Então, tem que cuidar onde é que a gente coloca a nossa mão, né? Mas uma coisa numa chapa quente, você não vai ficar ali, se você não sentisse dor, você não se daria conta, né? Que a sua mão estava ali, com um pouquinho se queimando, enfim, se prejudicando como um dos membros. Então, a dor, você tira na hora, não é?
Então, esse é o principal motivo dela, a principal razão de existência, é nos alertar que ali algo não está certo, que a gente precisa dar um cuidado para aquilo ali. Olha o nosso título hoje, né? A saúde na doença da família, o cuidado, o amor e a responsabilidade espiritual. Então, o cuidado começa por aí. O que que aquilo ali está me dizendo? O que que é essa dor? Às vezes é uma coisa simples. Não estamos falando em grande, né? Problemas sérios. Às vezes começa com uma coisa simples. Às vezes é como eu disse para vocês, o dedo na tomada. Mas às vezes isso também pode se verificar no dia a dia, no nosso comportamento, nossas ações, naquilo que a gente age, a gente percebe, isso aqui não me senti bem, não foi legal isso aqui. É ou não é? Então, a gente percebe que aquilo não é o melhor, a gente faz um outro caminho, eu vou por aqui que é mais legal. Isso aqui eu enganei, tive que inventar uma história que não era verdadeira. Não me senti bem. Agora eu percebi e fiz uma história, eu passei a contar exatamente o que acontece. Me senti melhor. Ou seja, eu percebi que o que eu percebi aí, em poucas palavras, né, para um ser que talvez estivesse ali em experimentos, como todos nós, que a mentira não foi legal e que a verdade eu me senti bem, né, contando a verdade. Então, eu passo a adotar aquele novo procedimento. Claro, estamos falando de uma forma bem simplória. Claro que sabemos que o processo é bem mais complexo, né? Mesmo nós que já, muitas vezes, muitos de nós que já querem fazer tudo e sempre ser sempre verdadeiros, ainda assim, desliza às vezes na verdade, né, ou na mentira. Mas estamos falando de uma maneira genérica. Então, você percebe que aquilo é legal, você passa a ir para o lado legal, né? Tem uma coisa que eu acho muito legal, que se chama a lei da integridade, né? Os autores espíritas chamam assim, a lei de integridade. O que seria? É aquela lei, porque todos nós, seres humanos, né, temos componentes físicos, mas também astrais, né? Aliás, como todos os seres desse mundo aqui, né? Todos os seres, os micro-organismos, as bactérias, tudo isso, todos eles têm, inclusive eles têm os aspectos físicos e o astral, né? E a lei de integridade, qual é que é a função dela? É manter a nossa individualidade funcional, manter você no melhor que puder. Essa seria a lei da integridade. E são as forças espirituais, que a gente diz, né, as forças invisíveis, atuando sobre nós, né, atuando junto conosco. Atuando junto conosco. Então, o cerne dessa lei de integridade é que ela sempre procura manter a gente na evolução, sempre indo para o melhor. Por quê? Porque a lei é essa. Nós somos seres criados simples e ignorantes e nosso destino é sempre evoluir, evoluir, evoluir até a angelitude. Então, a lei maior é essa. A lei de integridade nada mais faz que procurar executar essa lei da evolução, ou seja, colocar nós sempre no nosso melhor, o espírito, levar o seu espírito, meu, o seu, de todos nós, sempre para o seu melhor, né? Então, você percebe que essa lei atua também na parte física. Então, quando a gente se machuca, ela vai lá em seguida, né, organiza lá o pessoal que estuda, né, as células, né, o funcionamento do corpo humano é incrível, né? Como tem os comandos cerebrais que mandam lá, e uma coisa que você não está pensando naquilo, mas o sistema tem a integridade. Então, ele vai lá e manda, você machucou, ele vai lá e manda as células para chegarem, as células que aglutinam ali, que fazem aquela casquinha, né? que consertam aquele ferimento, é ou não é? Então, machucou, ela conserta. Se você, sempre melhor, sempre tentando melhorar, né? Se você ficar ruim, ela já alerta as outras células para que elas possam retomar, né, a função, a melhor funcionalidade. Então, tudo sempre para o melhor, né? E até em casos extremos assim, também ela sempre vai procurar orientar todo o sistema para que funcione, né? Se você perde alguma célula cerebral, ela começa a usar outras que não usava antes. Se você tem, né, se faz mal em algum lugar ali, se você algum órgão não está legal, ela já percebe, já manda sinais, né, de dor, de desconforto, você já vai ou atrás de uma dor de estômago, você já vai tomar um chazinho, vai, né, cuidar um pouquinho da alimentação naquele dia, vai repousar, vai... Então, tudo um sistema, né, integrado com a mente e com o espírito, hein? Porque muitas vezes, por exemplo, o ser, né, o ser espiritual, a lei da integridade também funciona para o espírito. Ela percebe que o espírito está querendo viver a vida, está querendo realizar, mas a pessoa aqui sua cabeça, no seu racional, nos seus pensamentos, não, tem que fazer mais, fazer, não, às vezes não respeitando, né, o tempo também do espírito, né, o tempo
de as coisas poderem ser melhor organizadas. Então, ele vai fazendo, vai tocando, vai... A gente, hoje em dia, tem muita coisa da correria, o pessoal está na correria, corre para cá, corre para lá. Não tem mau tempo de se alimentar direito, não tem mau tempo de cuidar de si mesmo, né, de uma forma bacana, decentemente, né? E aquilo vai se acumulando até que o próprio espírito, né, ele acaba abrindo uma brecha, a própria alma, nossa alma, o nosso melhor, né, a nossa alma que quer o nosso melhor através da lei da integridade, acaba atraindo uma gripe, um desconforto para que ele possa, naquele baque, parar, desmarcar os seus compromissos, porque quando fica doente, aí para, né? Tinha tanto tempo antes para organizar, mas não fez essa organização. Agora, quando a coisa pega, a gente para. Para, sim. Aí para. Reorganiza mentalmente, tem tempo para poder se organizar, para poder pensar vem cá, como é que eu estou levando minha vida, para onde que eu estou? Estou indo para o lugar certo. Essa nave, né, que é a nossa vida, parece como se fosse uma nave, uma grande nau, um grande navio, assim, que vai, mas será que eu sei, assim, eu consigo sair um pouquinho lá em cima desse navio, assim, lá de cima ver para onde que ele está indo no mapa, ou só estou indo ao sabor das ondas, dos mares, para um lugar que eu nem sei? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho, né? Já diz essa a frase. Então, até o espírito nosso, a nossa própria alma, a gente sabe disso, né? A gente mesmo que cria, sabemos disso, através das crenças, através das escolhas, a gente mesmo que cria não só os ambientes, mas as circunstâncias que chegam na nossa vida. Da mesma forma, minha gente, a gente às vezes atrai assim, um resfriado, uma gripe, para que a gente possa, você vê, né, que chega a ser ridículo, né? Para que a gente possa simplesmente parar, e a alma gritando, para, e olha aqui para dentro, e vê o que eu preciso, o que você realmente precisa, né? O tempo, tenha o tempo necessário para ver para onde você quer ir. Tá ok esse caminho que estamos indo por aqui. E às vezes nada mais é que isso. É uma parada necessária. A gente fez um exemplo aleatório aqui, um resfriado, mas podia ser qualquer outra coisa. E pode ser muitas vezes qualquer outra coisa que chegue, às vezes mais simples ou às vezes até mais complexo, para fazer o ser refletir. É a mesma coisa que lá no início falamos, a dor, quando você põe o dedo na tomada e dói, você tira porque algo não está bem, às vezes um resfriado ou um desequilíbrio que chega, porque algo não está bem, do ponto de vista também comportamental, muitas vezes mental, muitas vezes espiritual, e você não se deu conta. E a alma já gritou, já tentou avisar de várias formas, ela tenta sempre pela forma mais funcional, mais leve, né? Você assiste uma exposição doutrinária dessa aqui, ou dos nossos colegas aqui do departamento, você lê uma frase de um livro bacana, você lê um texto do Evangelho e parece que dá vontade de fazer, mas não, mas eu tenho que ir, porque eu tenho que, porque tem que isso, porque tem que aquilo, porque tem que, aquele monte de tem que, sem levar junto nessa fórmula, nessa equação, uma coisa fundamental, que é quem? Você mesmo. Você no ponto de vista mais profundo, você quem mora aí dentro. E aí a alma, de uma certa forma, já tentou, já buscou elementos, não adiantou, ela grita, e chega uma hora que precisa até atrair algo mais significativo, como um próprio desequilíbrio, para chamar a nossa atenção. Essa é a realidade. Então, ela atua em todas essas questões físicas, sim. A lei da integridade atua também nos fatos da nossa vida, atraindo para nós ou repelindo coisas que a gente não tem que viver. Por quê? Porque você está numa vibração boa. Vamos fazer agora o outro caminho. Você está numa vibração legal. Você está trabalhando com coisas que você gosta. Você está ou colocando o seu talento, colocando a sua alma, o seu melhor no seu trabalho, nas suas atividades. Você faz na sua casa o melhor que você pode. Você está buscando o melhor. Você está afirmando coisas positivas. Valorizando a saúde, valorizando a vida, valorizando a positividade, os pensamentos, mas também os sentimentos que levam a gente a investir na saúde, a investir em estar bem, em bem-estar. Isso é investimento, isso aí não é aleatório, não tem um ser lá em cima apontando, você vai ficar ruim, você está bom, você está muito saidinho, vai tomar uma ruim. Não existe isso aí. Isso é imaginário dos seres humanos. Existe o investimento de cada um de nós, crenças, né? Escolhas, determinações, né?
Então, aí vai falar a lei da ação e reação. Claro, porque nós agimos e depois, a partir daí, o universo responde, mas isso é para tudo, né? Então, à medida que a gente trabalha isso, se a gente trabalha por um lado bacana, como a gente dizia, a gente passa a repelir, a gente passa a não... Tem certas vibrações que não casam mais com a sua vibração. Se você está numa vibração legal, se você está se curtindo, está se gostando, está numa autoestima bacana, né, que a gente fala, tem vibrações mais baixas que não vão bater com você. Tem o camarada que quer bater a carteira, que simplesmente não vai nem enxergar você passar na rua. Não vai enxergar. Vai topar com outra pessoa, vai virar a rua para outro lugar. Por exemplo, nós vivemos aqui, estamos em Porto Alegre, onde é a sede da Elos, né? Então, existem várias Porto Alegres, entre aspas, né? Existe a Porto Alegre pacífica, existe. E muita gente vivendo em paz. Muito bem, obrigado. Ah, não é possível? É possível. É vibração, minha gente. Ou não somos espíritas mais. Então, então vamos, né, trocar o título dessa nossa, vamos trocar aqui centro espírita, centro outra coisa, né? Mas o espiritismo acredita que nada é por acaso e que tudo funciona pela lei da atração, pela lei das afinidades. Se você está no bem, você se mantém no bem. Onde você for, você vai viver uma Porto Alegre do bem. Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, onde você viver aí, né? Estamos falando só um exemplo, né? Isso pode ser num dia, no outro dia você já baixa a sua vibração, talvez já vai, né? Vai mudar um pouco essa coisa. Evidentemente que o que importa é a vibração média, não é porque você caiu um pouco, às vezes, né? Uma notícia, uma coisa que você vai estar perdido. Não, isso a gente está falando da vibração média, onde o espírito, a alma, coloca, onde está o seu âmago, onde está, assim, a sua alma está posicionada por escolhas dele, onde ele se escolheu se colocar, né? No bem ou no mal, né? Investir no bem, investir em coisas do bem ou investir em coisas que não trazem o bem. Isso não quer dizer que algo que nos acometa como um desequilíbrio, uma doença, seja algo que nós estamos fora do bem, não é isso. São oportunidades de reajustar as nossas caminhadas, como dissemos antes, para o caminho do melhor mais uma vez. É uma oportunidade da gente parar e ver o que é o universo, o que Deus, a gente pode falar, né? O que é a minha alma também, eu posso dizer, o que está querendo me mostrar através dessa experiência, para que eu possa retomar o meu caminho de luz, que todos nós temos, o caminho de luz traçado para a nossa alma. Então, também nos fatos da nossa vida funciona essa lei da integridade. Não por aquilo que a gente pensa, mas pelos padrões que a gente mantém, como a gente já falou. Aquilo que a gente investe, as crenças, os comportamentos repetidos, né? Aquilo que a gente vive e a gente experiencia na nossa vida. Quando a gente vivencia e experiencia uma coisa que a gente percebe que é melhor do que a gente fazia antes, né? E para mim funcionou aquilo ali, então aquilo ali já é o meu melhor. Eu vou passar, o meu melhor vai subir, vai crescer, né? Então eu fazia uma coisa de um jeito, eu aprendi de um jeito melhor, eu passo a fazer do jeito melhor, né? Se a gente está no melhor que a gente pode, esse sistema de integridade, ele respeita isso. E ele nos mantém naquela vibração e atraindo coisas do bem também. Se a gente, porém, já aprendeu a fazer algo de uma forma melhor e volta a fazer algo que fazia lá atrás, que parou já de fazer, volta a fazer uma coisa do jeito que não é o melhor, se não é o melhor, é pior, né? O que ele vai atrair? O pior. Ou seja, exemplo número 1, a gente já aprendeu que ter disciplina é legal, é ou não é? Disciplina é uma coisa bacana. Disciplina no melhor sentido da palavra, que nada é carregado desses estereótipos. Disciplina, ou seja, eu sei que é legal me preparar quando eu tenho, né, um trabalho para fazer, que é legal eu acordar no horário que eu preciso para poder dar tempo de fazer as coisas. Esse aí no inverno aqui o pessoal às vezes tem o famoso botão da soneca, né? Que aí posterga mais uns 10, uns 7, 8, não sei, 10, dependendo do telefone ali do relógio, ele tem mais uma sonequinha. Mas cuidado para não apertar demais, hein? Não esquecer, na verdade, a orientação é para que no primeiro toque a gente já desperte, né? Já desperte, já comece a fazer
aqueles agradecimentos, aquela limpeza, aquela coisa boa que é despertar no bem já, atraindo boas ideias, bons sentimentos, a gente começa agradecendo por tudo que puder, né? Mas, enfim, a gente aprendeu que a disciplina funciona melhor, que a gente gosta quando as pessoas chegam no horário, a gente não gosta de esperar. Quando a gente está num trabalho, numa atividade importante, a gente sabe que é bom estar no horário ali ou com uma certa antecedência, né? A gente gosta que as pessoas façam isso com a gente e a gente gosta quando a gente se sente bem quando usa a disciplina, né? E lá pelas tantas você, nós começamos a lidar com um pouco, quer saber, com um pouco começa a se auto, né? Prejudicar e começa a falhar na disciplina. Escolhe ou se dá, fica um pouco relapso ali, dá uma escorregada e daqui um pouquinho já chega atrasado aqui, ali também já chega, lá no outro acolá. O que está acontecendo ali, né? A lei da integridade, o que ela faz? Ela vai sempre nos proteger quando a gente está no nosso melhor, né? E ela, inclusive, protege quando a gente é ignorante, a gente não sabe fazer, ela tem uma certa proteção. Então, aquele inocente que ainda não sabe, ele tem aquela proteção do inocente, né? Mas depois que ele aprende que o melhor é usarmos a disciplina, é complicado voltar atrás, né? Dá para entender? Porque senão você sai do seu melhor, você fica destelhado, sem a proteção, sem aquele guarda-chuva, aquele telhado ali, né, gostoso que a proteção estava fazendo, que a integridade estava fazendo para vocês. Por quê? Porque ela sabe que você sabe fazer melhor, que você já fez melhor, você já chegou nos horários, você sabe que isso é bom, que isso é funcional. Não é nem certo ou errado, hein? Veja, é funcional, ajuda o coletivo, ajuda você mesmo, você se sente bem, o sentimento bom tem tudo a ver com escolhas boas, sentimentos ruins têm a ver com escolhas erradas, a alma sempre nos indica, a gente já falou isso anteriormente aqui. Então, lá pensando, você volta a se atrasar aqui e ali, você já não está no seu melhor e fica à mercê do quê? De não ter proteção e de estar à mercê de energias, de vibrações que são mais baixas. Tá certo? Então, uma atitude, às vezes, básica que você tem com você mesmo, que sempre funcionou bem, daqui a pouco um outro exemplo, você começa a ouvir muito conselho. O bom para ti, o conselho, a pessoa às vezes está indo super bem, né? Do jeito dela, aquele jeito simples, tal, aqui, ali, respeitando os outros, respeitando a si mesmo, mas está ali no seu passo legal e tal, cada um na sua, né? Mas daqui a pouco começa a ouvir muito conselho. O bom para ti é fazer assim, o bom para ti seria por aqui, por ali, umas coisas, às vezes, sem pé nem cabeça, de pessoas que não, muitas vezes nem nos conhecem. Às vezes até conhecem, pode até gostar da gente, mas quem é que sabe o que é melhor para a gente, senão nossa própria alma? E aí a importância da gente poder escutar sempre essa alma, quem é essa pessoa que mora aqui dentro de nós, o que ela quer fazer, né? Para onde ela quer ir. E aí passamos, às vezes, a ouvir críticas vazias, críticas que não precisavam, crítica que não tem nada a ver, deixa entrar para um lado e sai para o outro. Nós estamos aqui buscando fazer o nosso melhor, vamos ficar ouvindo crítica por crítica? Nada, claro que não. Então, a gente sabe quando tem uma maldade ali, uma ignorância, e a gente vai deixar para lá. Agora, você começa a ouvir, começa a mudar, não, melhor estava indo até legal, mas o fulano falou, eu acho, a fulana, como importante a fulano, o fulano, eles são muito importantes, né? Eles sabem mais, imagina, eles. Então, você dá mais força do que a própria alma sua diz aqui dentro, e às vezes troca coisas que estavam indo muito bem. Também é uma das formas da lei de integridade sair fora e deixar a gente destelhado, sem proteção. Foi ouvir conselho furado? Cuidado. Claro, a gente sabe quem gosta da gente, com quem a gente pode. A gente tem sempre, né? Aqueles que são os amigos, as pessoas, os confidentes de verdade, que só botam a gente para cima, para frente, para cima. Agora, nada como bater sempre com o crivo da alma. Você percebeu que não está entrando gostoso, já nem ouve mais. Até ouve, mas não escuta. As palavras entram e saem sem você escutar. Tá certo? Sob pena da gente, muitas vezes, sair do nosso melhor, hein? E a pessoa que ouve uma crítica qualquer e se deixa invadir, às vezes, por energias ruins e começa a se colocar em dúvida, uma coisa que estava indo bem, começa a colocar em dúvida a si mesmo. Ela pode, isso aí é uma invasão, hein, energética, ela pode ser invadida por outras coisas, muitas vezes por questões de roubo energético, ou roubo também material,
muitas vezes o roubo material deriva de um comportamento nosso, de cada um de nós, que muitas vezes já passou por isso, né? De nós termos termos nos deixado invadir energeticamente ou espiritualmente, e aí no material se multiplica aquilo, se manifesta aquilo, com muitas vezes roubos, assaltos, enfim, de todos os tipos. Invasões de vírus, micro-organismos, mesma coisa, minha gente, porque eles estão sempre por aí em tudo. Como é que não se manifesta? Porque a lei da integridade, onde você está sempre no seu melhor, você está sempre na proteção, a lei da integridade é essa, o universo protege quem está no seu melhor, o universo protege quem está no seu melhor. Os micro-organismos estão aí sempre. As cáries, elas estão, o micro-organismo que funciona nela, ele pode se manifestar. Por que não se manifesta? Porque você faz a escovação e também porque está no seu melhor. Está caprichando. Experimenta sair do melhor para ver. Ficar uns diazinhos aí sem escovar, sem cuidar. Não só isso, mas também mentalmente, né? Sem se deixar invadir por a ideia do fulano, do Beltrano, que eu vi na TV uma notícia que agora parece que todo mundo vai isso, vai aquilo, vai ter gripe, vai ter não sei o quê. Você é invadível, você é uma pessoa que está dizendo assim, ó, né? Podem entrar na minha cabeça, podem entrar na minha mente, podem chegar aqui e virar crença fácil. Não, negativo. Vou ter o crivo da razão, vou ter o crivo da minha alma dizendo, não, isso aqui não está certo, não é para mim. Eu vou seguir meu caminho. Claro, sabemos, né, mensurar o que é bom e o que não é bom para cada um de nós. Então, a mente que fica invadível, roubável, pode ser roubada, pode ser invadida. E aí pode ter também as bactérias, pode ter, como nós dissemos antes, até cáries nos dentes, às vezes aparece quando a pessoa está num momento de baixa imunidade. O que quer dizer baixa imunidade? Muitas vezes também está fora do seu melhor. Então, tudo tem relação, minha gente, nada é estanque, tudo tem uma relação, né? O ser não é um bolo de material aqui, de ossos, de organismos, não, ele é um todo, né? Com esse espírito, com essa alma que o anima. A alma, anima é uma redundância, né? A alma já é o ânimos do próprio ser, é aquilo que dá ânimo ao ser. Então, nós somos um só. E para isso precisamos refletir, ver onde é que a gente mudou ali, saiu do nosso melhor e retomar. No momento que a gente retoma, começou o processo daquilo que se chama muitas vezes aí de cura. Jesus dizia, a tua fé te curou, a pessoa foi lá, mudou de atitude, ela percebeu, ao encontrar Jesus, que ela vai mudar. E Jesus dizia assim, ó, não tornes a pecar, pois a tua fé te salvou. E ali existia a cura. Mas não muda muito em relação a nós, minha gente. Jesus está sempre nos apontando esse dedo, dizendo, levanta-te e anda. O que queres que eu faça? Né? E a gente pode dizer através dessas palavrinhas que estão aqui na nossa live de hoje. Cuidado consigo mesmo, tudo isso que nós falamos até agora. Amor, minha gente, podemos tratar, inclusive com as nossas células, podemos conversar com elas. As células são súditos do corpo, né? Do grande ser que somos nós podemos conversar com elas, chamar para um bate-papo, agradecer. Você já agradeceu as suas células? Você acha que isso é conversa? Testem, conversem, agradeçam, afirmem para elas coisas de saúde, de prosperidade, de felicidade, que elas são felizes, são saudáveis, que elas podem fazer o seu trabalho normalmente, porque eu amo vocês, eu amo vocês. Você pode conversar com as suas células, dizer coisas positivas. Está provado pela ciência que a gente conversa com a água e ela modifica as suas moléculas. E as nossas células, o que é o nosso corpo, senão um percentual incrível de água? Converse com elas, chame para conversa, trate com cuidado, com amor, e como disse o nosso título, responsabilidade espiritual. Minha gente, o nosso tempo terminou, vamos ter que continuar, porque o assunto é muito bom. Vamos ter que continuar num próximo encontro, tá bom? A gente se encontra aqui nas sextas-feiras, muitas vezes, outras vezes tem outros amigos e amigas que participam aqui com brilhantismo, por sinal. E a gente também, algumas quintas-feiras, estamos lá na Casa Elos, tá bom? Valeu a participação, vamos fazer a nossa oração, espero que possamos ter contribuído de alguma forma aí para que a gente possa ter uma vida mais saudável. Vamos lá, então, oração de encerramento, agradecendo a Deus, a Cristo, por esses momentos aqui vividos, singelos, mas sinceros.
de estarmos mais próximos uns dos outros e buscarmos essa proximidade ao Cristo, governador e guia do orbe, e assim estando mais próximos de Deus, o Criador. Em nome de Deus e de Jesus, imensamente gratos com essa espiritualidade, mentores, guardiões, que antes que desfaçam essas pontes de ligação, derrame uma luz imensa sobre cada um de nós e cada um de vós. Que essa luz possa nos tranquilizar, possa curar, possa refazer, possa reparar tudo que é preciso no corpo, no espírito, na mente, na parte energética. E assim sendo, que essa luz possamos conduzir conosco onde quer que a gente vá, contagiando a muitos, despertando a luz de outros, espalhando em nossas casas, em nossos ambientes de trabalho e de entretenimento. Em nome de Deus e de Cristo, encerrando esta palestra doutrinária. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Quem sabe, hein? É o Salmo. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em nossas vidas faltará, nada faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em nossas vidas faltará. Por isso nada em nossas vidas faltará. Valeu, gente. Até a próxima.